Nós vamos para o nosso terceiro dia aqui, esse itinerário espiritual que nós estamos fazendo na Quaresma. Bem, sexta-feira é o dia que geralmente as paróquias começam a meditar a Via Sacra. Tá? Muitas paróquias farão esse itinerário de oração em muitas casas. Mas, acima de tudo, também, na sexta-feira, como na terça-feira, nós meditamos os mistérios dolorosos. E aqui, para nosso hoje especificamente, vamos entrar no exercício espiritual mesmo, tá? Na segunda-feira, nós falamos sobre a condição em que nós nos encontramos. Na segunda, não, na quarta-feira. Na quinta-feira, que foi ontem, nós tratamos sobre o auxílio, e aqui o auxílio, nós falamos sobre o sacramento da reconciliação e a busca por um bom direito espiritual. Hoje faremos este primeiro momento mesmo de um exercício espiritual específico. Então, seremos bem objetivos. Primeiro, nós precisamos de alguns pressupostos, né? Jesus Cristo, ao meditar o mistério pascal, né, o mistério de Cristo, da paixão de Cristo, nós vamos observar. Nós vamos pegar aquela cena da sua paixão, a cena em que, desde que Jesus é traído, ali, por Judas, sofre no Getsemane, é preso, julgado, esbofeteado, flagelado, coloca a coroa de espinhos, é julgado, caminha até a cruz e é crucificado. Tá? Tem na Via Sacra o encontro das mulheres, a questão das suas três quedas, o Sirineu. Eu quero recomendar também um vídeo que tem no nosso canal do YouTube sobre a paixão. Nós fizemos ano passado, que foi a sexta-feira, sexta-feira santa, é mais ou menos assim, posso colocar também aqui na descrição. Mas, para a gente começar como uma introdução a este exercício espiritual de hoje, primeiro, nós temos que ver que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela é uma pessoa real. Jesus Cristo é uma pessoa real. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Jesus Cristo não é um faz de conta. Hoje, nosso exercício espiritual, dentro da narrativa da paixão, nós vamos nos colocar como as pessoas que estavam ali observando aquele fenômeno. As pessoas que estavam observando desde a prisão do Cristo, desde a sua acusação, flagelação. Então, o primeiro exercício de hoje é Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é uma pessoa real. Como você enxerga isso? Como é que você enxerga o Cristo? Como é que você percebe a pessoa de Jesus? O nosso olhar diante de Jesus pode ser um olhar indiferente. Então eu preciso não ter um olhar indiferente a Jesus. Caminhando mais um pouco. Estamos caminhando. Como você enxerga as coisas? Nós podemos ter, basicamente aqui, eu coloquei duas formas de olhar as coisas. O primeiro, olhar pela autossuficiência. Eu posso ter uma medida sobre a minha pessoa acima daquilo que é. Nós chamamos da vanglória, vaidade. Da autossuficiência. Muitas pessoas estão sofrendo porque acham que não precisam de Deus. Não precisam do próximo. São autossuficientes. Quem vive neste olhar, sobre esse olhar, vive ilusões. Em contrapartida a este olhar, existe o olhar do pessimista. Né? Tudo é ruim, nada dá certo, todas as coisas, não há perspectivas. E o pessimista, ele vive nesta prisão, tá? Dos medos, e que ele muitas das vezes tem dificuldade de sair. Nós somos assim, tá? De certa forma. Temos um olhar de uma autossuficiência ou de um pessimismo. A partir daí, continuamos caminhando. Como nós e você enxerga a sua vida na fé? Como é que é a nossa visão da fé? Nós podemos estar naquele momento ali, dos espectadores,
da paixão apenas como aqueles que estão vendo uma pessoa sendo julgada e flagelada, nós podemos olhar pelo olhar da fé. Então, o Cristo ele é preso, é esbofeteado, é flagelado e é crucificado. Então, como é que nós observamos essas questões? Como é que nós observamos o evento de Cristo, ali, aquele evento da paixão? Eu apenas estou vendo mais um que está sendo julgado, ou é o meu Deus que está se sacrificando por mim? E que está ali adentrando as estruturas mais profundas, não só de um fato, mas da minha própria alma. O processo terapêutico da fé. Qual é o seu nível de atenção a Cristo? Qual é o nível de atenção que nós damos a Cristo? Nossa atenção pode ser muito, se é muito, se você é uma pessoa atenta, que vive o ambiente da fé, que busca conhecer a Deus, vamos mergulhar em águas mais profundas. E observar que quando Cristo está sendo esbofeteado, ele está sendo esbofeteado por mim. Quando Cristo ele é flagelado, são os meus flagelos que estão ali. Quando Cristo ele é crucificado, é a mim que deveriam crucificar e ele toma o meu lugar. Então eu vivo essa mística e posso realmente, ao olhar para mim mesmo, ao olhar para o meu redor, ver e viver a vida da graça. Também nós podemos olhar de uma forma muito razoável, por materialismo. Eu posso observar as coisas, os fenômenos que acontecem na minha vida apenas como um fator ali que deve e talvez pode ser resolvido apenas pelas questões materiais. E quantas das vezes nós estamos recorrendo, e isso não é ruim, abro aspas aqui, parênteses aqui, não é ruim, somente as estruturas materiais, tá, deste mundo e que são boas, mas nos falta algo, nos falta a Deus, nos falta entender que a paixão de Cristo nos cura. A palavra de Deus em Isaías, né, aquele cântico do servo sofredor fala, por suas feridas fomos curados. Isto não é um faz de conta, isto é verdade. É verdade que acontece na minha vida. Também temos um terceiro olhar, que é aquele que está totalmente dando as costas a este evento Cristo. E vê, muitas das vezes, os relatos da paixão como um faz de conta. Ali é só um simbolismo. É só para nos causar uma questão emotiva. É só para a gente trazer para nos dar no medo. Esses são olhares que nos levam a um profundo isolamento de nós mesmos. Então, nós podemos estar ali observando esta cena, que é a nossa cena, que Cristo assume desta forma. E aqui eu quero trazer sempre uma dinâmica que eu sempre trago, sempre faço uma meditação. Para a gente entender que o fato da ação de Cristo não é uma ação simbólica. Nesse exato momento, né, você está vendo este vídeo e nós estamos sofrendo, eu sempre falo sobre isso, quem me conhece já sabe, um movimento de rotação. Você não vê o movimento de rotação, mas você sente os seus efeitos. Existe uma força que move o planeta sobre o seu próprio eixo. Você não vê esta força, mas você não duvida que esta força existe. A pergunta é, quem criou esta força? E quem deu a esta força movimento? É Deus. E este mesmo Deus se fez carne. E este mesmo Deus viveu a sua via sacra. Porque esta mesma estrutura de visibilidade e invisibilidade que existe no mundo existe em nós. Porque nos foi dada por Deus, que é espírito, mas que se faz carne, a nossa carne, para ir no mais profundo da nossa vida, da nossa alma, para nos amar. Então, eu quero te convidar, neste exato momento, deste momento terapêutico, e de fé e de oração, obviamente, a não estar mais distante. De
convido a se aproximar de Jesus. Se tiveres um crucifixo, melhor ainda. Aproxima-se. Aproxima-te. Vai ao encontro de Cristo. E observa cada episódio da traição de Judas, da solidão do Getsemane, da flagelação, das acusações, das humilhações até a sua morte. Foi por você. Foi para você. Para nos salvar. Ele sofre as nossas dores. E que sentido tem isso? Ele mostra que a nossa humanidade com ele pode se levantar. Verdadeiramente se levantar. Se levantar de cada morte. Se levantar de cada flagelação. Se levantar de cada traição. De cada acusação. Cristo nos levanta. O Cristo quer nos levantar hoje. Agora, se afasta um pouco. Afasta um pouco. E, ao invés apenas de olhar os eventos da paixão, contemple. Contemple o amor que te ama. Não é que te amou, que te ama. Em cada traição, em cada solidão, em cada flagelação, em cada acusação, em cada humilhação, em cada morte. Não é um faz de conta. É verdade. É verdade. E agora, depois desse exercício, como é que você vê a Deus? Como é que você se vê? Como é que você vê as pessoas? E como é que você vê a vida? Que nessa sexta-feira, nesta via sacra, neste olhar, neste novo olhar, nós possamos realmente, iluminados por Cristo, seguir o amor que nos ama. Forte abraço. Salve Maria Imaculada.